Oi, aqui é o Padre Arthur, do Clube de Leitura Mãe Amável, e nós vamos, com esse vídeo, inaugurar uma nova série aqui no nosso clube sobre um novo santo, o São Pier Giorgio Frassati, acompanhando a narrativa da sua vida, segundo esse livro aqui, Meu Amigo Frassati, escrito por Rafael Menegassi Taniguchi. É um livro muito bom, que eu recomendo para vocês comprarem e lerem, da Cultor de Livros. E nós vamos seguir desse livro aqui, comentar um pouquinho sobre a vida desse grande santo, né? Um santo, infelizmente, ainda muito desconhecido para a maioria de nós, e que tem uma história muito interessante, né? E dentro do nosso contexto aqui de um clube de leitura para mulheres, e de forma especial para mães, é interessante conhecer a vida desse santo que teve um relacionamento um tanto quanto conturbado com os seus pais, especialmente com a sua mãe. Enfim, espero que esses vídeos sejam de proveito espiritual para vocês. Sempre é bom conhecer a vida dos santos. Eu vou dividir da seguinte maneira esses vídeos, né? Serão 3 vídeos. Um que eu vou chamar de a formação de Frassati, um outro que eu vou chamar de as virtudes de Frassati, e um terceiro sobre a sua morte, né? É uma divisão tanto quanto, digamos, imprecisa, né? Baseado naquilo que vai ser falado aqui no vídeo, mas é só para a gente dar um título mesmo. Na prática, são 3 vídeos que vão seguindo um fio de meada que vai nos dar um pouco de conhecimento acerca da vida, das virtudes e da morte de São Pier Giorgio Frassati, né? Que foi canonizado no dia último 7 de setembro. Né? O dia que eu gravo esse vídeo é dia 13 de setembro, mas vocês devem estar assistindo provavelmente ou no final de setembro ou no início de outubro. Então vamos lá, né? Vamos começar. Ele nasceu em Turim, na Itália, no dia 6 de abril de 1901. Era filho de Alfredo Frassati e Adelaide Ametis. O pai dele é dono do jornal chamado La Stampa, que é um jornal famoso na Itália até hoje. E foi esse jornal, né, só para a gente contextuar, é um jornal considerado, na época era considerado um jornal liberal, certo? Politicamente liberal, contra o fascismo, né, mas também não necessariamente conservador, certo? O seu pai foi também senador e foi também embaixador da Itália em Berlim, na Alemanha. Então, era um homem de muito poder, muita influência e muito dinheiro, né, evidentemente. O pai dele estava sempre muito ocupado no trabalho, né, era um pai ausente, e a mãe era uma pessoa, né, que era bastante sensível, era uma mulher artista, pintora, mas extremamente exigente na educação dos filhos. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso no decorrer da história. Ele tinha uma irmã chamada Luciana, que nasceu logo no ano seguinte ao dele. E eles viveram quase como se fossem irmãos gêmeos. Boa parte da infância eles passaram de forma bastante solitária, né? Os pais não deixavam eles passearem na cidade, eles não tinham nem muitos brinquedos, né? Mesmo sendo ricos, e também não tinham amigos. Uma infância bastante solitária e basicamente o Pierre com a Luciana. Quem tinha mais contato com eles eram, na época, a tia Helena e a avó chamada Linda. A avó, Linda, era uma pessoa extremamente religiosa, e ela que ensinou
ao Pierre e à Luciana o valor da oração e da vida religiosa. Entendam bem, o pai do santo, né, o Alfredo, ele era uma pessoa agnóstica, ele não acreditava em religião. A mãe do Alfredo, Dona Adelaide, ela era uma pessoa católica, mas, sim, sem muita vida espiritual. Ia à missa domingo e tal, mas era uma fé mais, um tanto quanto supersticiosa, digamos assim. Eles passaram uma boa parte da infância em Polone, que é um vilarejozinho um pouco mais rural, e eles gostavam muito de lá. Né? Desde criança, o Pier Giorgio mostrou bastante interesse pela fé, ele gostava de ouvir histórias sobre o Evangelho, e desde muito cedo ele se comove muito com o sofrimento do próximo. Né? Ele sempre tem, desde pequeno, tem alguns relatos assim dele, né, diante do sofrimento de alguém ou diante de algum pedinte. Ele sempre ficou muito comovido, né, com isso. Tem um relato de quando ele tinha 5 anos de idade, ele foi visitar um orfanato junto com o avô dele. Foi a primeira vez que ele descobriu que existiam órfãos, né, pessoas sem pais. E quando ele viu um menino lá triste, né, tristonho, num canto, ele foi logo lá para se encontrar com esse menino. Era um menino que tinha umas feridas na pele, então as pessoas se afastavam dele. Então ele foi lá para brincar com ele, para não deixar ele triste. Então ele tinha essa sensibilidade com as pessoas que sofrem desde muito cedo, né? Como também uma sensibilidade com relação a atos de piedade, né? Ele, bem pequeno, às vezes escolhia flores e pedia para colocar nos altares, né, de Nossa Senhora. E ele gostava muito também de pedras, e até a sua morte ele sempre gostou de colecionar pedras, né? Inclusive até hoje tem numa universidade, se eu não me engano, guardadas as pedras da coleção do Pier Giorgio Frassati. Certa vez, num dia muito quente, uma moça, bateu a porta da casa deles pedindo esmola, e o Pier Giorgio, criança ainda, viu que tinha uma criança junto com essa moça. A criança estava descalça, então ele tirou os seus sapatinhos e deu para a mulher, né? Então ele tinha sempre essa característica. Ele também era muito amoroso com a família, buscava sempre agradar os pais, ser dócil aos pais. Inclusive, por exemplo, né, a irmã dele conta, a Luciana depois escreveu uma biografia contando vários detalhes da vida dele. E a irmã dele conta que quando sua mãe proibia ele de ler um livro ou qualquer coisa, ele sempre obedecia com muita prontidão e muita precisão aquilo que era mandado. Mesmo sendo um menino assim muito bom, naturalmente, né? Claro, sobrenaturalmente também, porque isso é tudo graça de Deus. Ele também tinha algumas dificuldades de personalidade, ele era bastante impulsivo, às vezes um pouco até violento em seu temperamento, né? Ou seja, com bastante agressividade. Um outro defeito, digamos assim, que a gente pode destacar era que ele não gostava de estudar, né? Ele não era um menino burro, ele é uma pessoa até bastante inteligente, nada de genial, mas inteligente. Mas ele nunca gostou dos estudos, né? Então ele ficava de recuperação, ele chegou a ser reprovado, inclusive tem uma carta dele para os pais da época, ele criança, pedindo desculpas, né, por tê-los entristecido com a sua reprovação na escola. Até ele vai morrer pouco antes de se formar na faculdade, né? E até o final ele sempre teve
essa dificuldade com os estudos. Nunca gostou de estudar. Era para ele um sofrimento, né? E na infância, sobretudo, ele sofreu muitas humilhações por causa das dificuldades, né, com os estudos. Inclusive os pais, né, acabavam o humilhando. Por exemplo, né, ele escrevia umas cartinhas, ele sempre gostou muito de cartas, tem muitas cartas dele. Ele escrevia cartinhas para os pais, cheio de afeto, todo, né? E às vezes o pai e a mãe lia e falavam assim, você não sabe escrever direito, né? Então, os pais tinham muito isso, sabe? Essa falta de sensibilidade com ele. Por exemplo, tem uma carta do pai dele que fala assim, você se tornará um homem inútil para si mesmo e para os outros, se continuar assim, agindo sempre sem reflexão, né? Se referindo aos estudos. A mãe dele escreve numa carta, tenho pouca esperança de que você mude. Seria bom você fazer as coisas com mais método e sempre pensar com seriedade sobre as coisas que deve fazer. Ter um pouco de perseverança e não viver o dia inteiro sem pensamentos como se fosse um acéfalo qualquer. Olha só que palavras duras, né? Da mãe. Então, é sempre humilhado, né? Pelos pais. A gente vai ver que isso vai até o dia da sua morte, praticamente, ser assim. Mesmo não gostando de estudar, ele vai tomar os estudos como uma das suas prioridades. Né? Diante das críticas dos pais, ele nunca respondia. Ele falava menos, né? Cada vez mais ele foi aprendendo a não responder às humilhações e às críticas e a se dedicar cada vez mais aos estudos. A sua primeira comunhão aconteceu no dia 19 de junho de 1911. Ele tinha 10 anos e ele passou a comungar com tanto fervor que os padres ficaram admirados. Só que a mãe não percebia isso como algo bom, né? A mãe achava que era uma empolgação infantil e ela tinha medo de que ele acabasse querendo ser sacerdote, né? Então, ela chegou a dizer, né, uma coisa assim, ela disse, é melhor que você pegue seu diploma da faculdade e depois morra, né, do que ser padre. E praticamente foi isso que aconteceu, né? Ele morreu um pouco antes de pegar o diploma. E ela o proibiu de comungar diariamente, né? Ele só vai conseguir comungar todos os dias a partir dos 17 anos de idade. Mas desde pequeno ele era uma pessoa de muita oração, né? Uma vez, quando ele era criança, ele já rezava muito e um padre perguntou, né, quem que faz você rezar assim, né? É sua mãe que te manda rezar? É quem? E ele diz, não, eu devo rezar porque eu preciso rezar, né? Então, desde pequeno, né? Esse amor à oração. Né? Com relação, continuando um pouco o assunto dos estudos, é um assunto que vai ser importante durante toda a sua vida. Ele, mesmo odiando bastante estudar, né, detestando estudar, ele estudava de fato, né, não se esquivava disso. E, inclusive, quando ele foi para a faculdade, ele fez um curso bastante difícil, que era o curso de engenharia mineral, né, em uma das universidades mais difíceis, né, do país, a Politécnica de Turim. Né. Por que esse curso? Ele não gostava exatamente do curso em si, mas é um motivo bastante especial. Ele acreditava, né, pela experiência que ele teve no tempo que ele passou em Berlim, ele sabia que os mineradores eram pessoas muito, muito pobres. E sabia também que estava se espalhando cada vez mais a ideologia socialista nesse ambiente. Então, ele estudou engenharia mineral para se tornar um engenheiro de minérios e poder assim evangelizar os mineiros, né, os mineradores. Então, já que ele queria cumprir essa missão, ele ia estudar, né, ia
se trancava no quarto, às vezes passava a madrugada inteira estudando, tomando café para ficar acordado, né? Ao ponto de, às vezes, ele cochilar e a mãe acordá-lo no dia seguinte, porque ele tinha perdido a hora de tanto que ele estudou, né? O que ele gostava mesmo era de viajar, de ficar nas montanhas, né? A gente vai ver que ele tinha um amor especial pelas montanhas, né? Ele não gostava de ficar estudando, mas, né, muitas e muitas vezes ele disse não a tudo aquilo que ele gostava de fazer a fim de cumprir o seu dever de estudo, que era o seu dever de Estado, né? Sua faculdade começou, né, em 1918, e ele faz, né, como já falei, com esse objetivo de, digamos, missionário. E na universidade, né, além da sua dedicação aos estudos, se destacou também uma graça especial que ele tinha de notar os jovens que se sentiam infelizes e ele se aproximava, né, dos outros, né? Como a gente vai ver mais para frente, ele utilizava muito daquilo que nós chamamos de apostolado da amizade para evangelizar. Então, qual era o seu perfil na universidade? Era um jovem alegre, né? Ele era brincalhão, gostava de fazer brincadeira mesmo, pegadinha, às vezes, né, passava trote, né, nos amigos, enfim, essas coisas bem de jovem mesmo, bastante brincalhão, mas sempre com um objetivo, digamos, apostólico, né? Sempre de fazer com que as pessoas se aproximassem para que ele aproximasse as pessoas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse período também, né, ele entendam o seguinte, a gente falou um pouquinho da sua infância rapidamente e já está falando da sua vida universitária. Basicamente, o grosso que a gente tem de informações mais relevantes sobre a sua santidade, suas virtudes, são desse período universitário. Então é por isso que a gente vai focar pouco na sua infância, né? É diferente de quando a gente fez aqui aquela série de vídeos sobre o Carlo Acutis, por exemplo, cuja vida basicamente foi só a infância, então a gente acaba se concentrando mais. Aqui a gente vai se concentrar mais nesse período da universidade, vamos falar alguma coisa do tempo que ele passou, né, em Berlim também rapidamente, mas é só para vocês entenderem, né, porque que a gente avançou tão rápido no tempo. O próximo assunto, né, que é importante a gente comentar sobre a formação dele, né, sobre quem é o Frassati, é sobre o seu empenho político, né? A Primeira Guerra Mundial termina em 1918, no mesmo ano que o Frassati entra na faculdade. Turim sempre foi uma cidade muito industrializada, né? Basta a gente lembrar a vida de São João Bosco, de São Benedito Cotolengo, e a gente vê que já naquele período era uma cidade de muita população, de muitos pobres. Então, havia uma classe, a classe popular, né, as pessoas mais pobres, elas viviam um estado de verdadeira miséria e com isso foi crescendo a influência do comunismo, né? Lembrando que a Revolução Russa acontece em 1917, logo antes de 1918. A Itália da década de 20, né, do final da década de 10, início da década de 20, era uma Itália de muitas crises, muito desemprego, e em 1919, 1919 não, né? Em 1919, o Partido Democrata Cristão ganha a eleição, mas não consegue fazer nada de muito relevante e vai crescendo cada vez mais o partido fascista de Benito Mussolini. Mussolini ele consegue agregar tanto a insatisfação dos veteranos de guerra que, né, lutaram a Primeira Guerra Mundial e estavam insatisfeitos com a situação em que eles estavam, como também aquelas pessoas que tinham medo de que a Itália virasse uma União Soviética, né? Entendam bem,
o fascismo ele tem a ver com o socialismo, né? Só que ele não é comunismo. Então, as pessoas não, às vezes não entendendo o tanto de similaridade que tinha entre o fascismo e o socialismo, acabavam adotando o fascismo como uma reação ao comunismo. O fascismo ele é muito mais nacionalista, né? O comunismo ele é internacional, e o fascismo era bastante anticlerical e violento, assim como o comunismo. Pier Giorgio ele era tanto contra o comunismo como contra o fascismo, né? Outra coisa também, né, que era muito forte na época era a maçonaria. E a maçonaria buscava se infiltrar nos movimentos católicos estudantis, e era uma outra coisa também a qual Frassati sempre estava atento, lutando. O Frassati acaba se inscrevendo num partido chamado Partido Popular Italiano, que foi fundado por um padre Sturzo. Esse partido tinha como princípio a doutrina social da Igreja, baseada em Leão XIII. Sua atuação política também se manifestou, né, do Frassati. Ele nunca foi político no sentido de candidato, nem nada disso, nem exerceu nenhum cargo público, mas ele estava envolvido ali na militância, digamos assim, política. Ele também ajudava a distribuir o jornal Il Momento, que era um jornal católico. O pai dele ficava com muita raiva, porque o pai dele era o dono do La Stampa, que era um jornal liberal, né? Mas ele não estava nem aí, né? Ou seja, ele fazia por convicção aquilo que ele acreditava que era certo, né? E na época existia um partido conservador na Itália, só que o Partido Conservador era basicamente ligado à maçonaria, né? Então ou seja, ele era contra os comunistas, contra os fascistas e contra os conservadores, porque os conservadores eram maçons. Então ele era desse partido aí da doutrina social da igreja. Na época, com essa coisa do fascismo ser cada vez mais crescente, o anticlericalismo era muito forte, sobretudo nas universidades. E era proibido manifestações públicas, né, de fé, né, ou pelo menos dentro das universidades, ou ao menos se atacava isso. Então ele buscou também combater isso de certa maneira e se inscreveu na FUT, que era a Federação Universitária Católica Italiana, que era ligada à Ação Católica, que era um grande movimento católico da época de jovens. Essa federação da qual ele participou tinha como objetivo irradiar o espírito cristão nos centros acadêmicos. Então, esse grupo se dividia em círculos, e o círculo do Pier Giorgio era o círculo chamado Cesar Balbo, que era o círculo mais famoso e mais antigo da Itália. Era um círculo muito ativo nesse aspecto da doutrina social da igreja, e o Pier Giorgio participou e buscou trazer muitos amigos para participar também do Cesar Balbo. Na relação com os amigos e com esse grupo, conta-se que o Frassati ele já era uma pessoa que se destacava pelas suas virtudes. Ele não gostava de fofoca, não gostava de brincadeiras ambíguas, de palavras maliciosas, né? Quando nesses grupos, né, ou em qualquer lugar, alguém fazia alguma piada de duplo sentido, alguma coisa assim, ele não censurava ou criticava a pessoa, mas ele, né, mostrava, de certa maneira, ficava quieto, né, como se não estivesse ali, mostrava, né, de certa forma, sem precisar falar nada, que ele não estava concordando com aquilo, né, de modo que com o tempo as pessoas foram percebendo e já até evitavam de falar qualquer coisa assim perto dele. As pessoas logo percebiam quando algum assunto não agradava, né?
E ele tinha uma coisa engraçada também, que quando começava um assunto assim meio ruim, ele começava a ficar assobiando, assim, fingindo que estava distraído, né? E acabou que virou meio um alarme para os amigos dele. Quando o Pierre Giorgio está assobiando é porque a gente não devia estar falando sobre isso, né? Ele sempre se recusou a falar mal dos outros, não falava de ninguém. E quando criticavam alguém, ele sempre se levantava para defender a pessoa, e quando não tinha como defender, ele simplesmente se calava. Nesse engajamento dele com os movimentos, né, políticos e os movimentos católicos de um modo geral, ele era muito ativo e gostava muito de participar das coisas, né? Participava de congressos, né? Os congressos da Juventude Católica, né? Uma vez teve um congresso em Roma, tinha 50 mil rapazes católicos de toda a Itália. Foi em setembro de 1921. Ia ter a missa no Coliseu, né, com autorização do governo. Porém, o ministro do interior, que era maçom, ficou sabendo do evento e proibiu a realização do evento. Então, no dia, chegou aquele multidão de jovens, o Coliseu estava tomado pelas tropas do governo, né? E os jovens chegaram lá para a missa, não ia ter missa, todo mundo em jejum, porque na época só podia comungar quem estava em jejum desde meia-noite, né? Não era 1 hora como é hoje. Então eles decidiram ir andando até o Vaticano, né? Chegou no Vaticano, teve a missa, né? Eles assistiram a missa, teve uma audiência com Bento XV, terminando a audiência com Bento XV, com o Papa, os jovens saem em manifestação pelas ruas de Roma, né? A polícia foi para lá, né? 200 soldados da cavalaria e com fuzis cercaram os jovens católicos. Então Pier Giorgio pegou e ergueu a bandeira do círculo dele, do grupo jovem, né? E os guardas tentaram pegar a bandeira dele, da mão dele. Então ele foi e deu um soco no soldado lá, no guarda. E aí começou uma grande briga, né? Mas ele defendeu a bandeira do negócio até o final. No final das contas, rasgaram a bandeira. E aí ele continuou balançando assim mesmo, em pedaço, rasgado. E aí a guarda foi prendeu, né, quase, né, uma boa parte da galera, uns fugiram, enfim. Aí juntaram aquele monte de jovem que foi preso, né, lembrando que os guardas estão armados, eles não. E eles foram perguntando, um por um, né, o nome e o que a pessoa fazia, nome dos pais, etc. Aí quando chegou na vez dele, o cara falou, como você se chama? Ele respondeu, Pier Giorgio Frassati. Qual que é o nome do seu pai? Alfredo Frassati. Profissão do seu pai? Embaixador da Itália em Berlim. Quando ele falou isso, o guarda ficou todo assim, preocupado, né, de ter prendido o filho do senador, que era embaixador, pediu desculpa e ofereceu a liberdade, né? E ele falou assim, não, eu não saio daqui sem os meus companheiros, né? Então ele ficou até o final, esperando todo mundo ser libertado, e enquanto não libertava, ele juntou todo mundo, os jovens, e começou a rezar o rosário em voz alta, né? Pelos soldados, né? Então, um ato aí de bravura, de virilidade, um exemplo de virilidade do Pier Giorgio Frassati. Um outro exemplo assim, e eu acho que é muito interessante essas histórias do santo, porque a gente vive numa época de verdadeira crise de masculinidade e de virilidade nos jovens, de um modo geral. Então é interessante a gente contar essas histórias para os meninos, né? Uma vez, a casa do Frassati foi invadida por fascistas. Ele estava almoçando com a mãe dele, escutou um barulho, né? Desceu e foi ver. O pessoal estava quebrando a casa dele. Então, ele foi
e partiu para cima dos 3 caras que estavam lá e botou os 3 para correr, né? Botou os 3 para correr, depois ele subiu, lavou as mãos e voltou a comer, como se nada tivesse acontecido. Isso é muito interessante, né? Essa fortaleza. Como se demonstrava também na maneira como ele reagia aos sofrimentos, né? Teve um amigo dele que conta que, num passeio de barco, sem querer ele bateu com um remo na cabeça do Frassati, fez uma ferida profunda com bastante sangue, e ele não falou nada, não reclamou, né? E suportou tudo sem, como se não tivesse sentido dor nenhuma. Essa fortaleza dele não o fazia insensível, né? Ele era, pelo contrário, conhecido por suas grandes gentilezas, né? De oferecer flores aos oratórios de Nossa Senhora, mandar cartões postais para a família. Sempre quando ele percebia nas caminhadas ou no alpinismo que tinha um colega cansado, ele fingia que tinha que parar para arrumar os sapatos e acabava fazendo todo mundo parar, justamente para a pessoa que estava com dificuldade de descansar, né? Sempre que tinha aniversário dos seus amigos, ele lembrava de escrever, né? Mandar uma carta, enfim. Então, aqui nós vemos um pouquinho, o vídeo já ficou com 30 minutos, vimos um pouquinho do perfil, né? Da formação e do perfil desse santo. Então, interessante. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre suas virtudes, né? Vivida de forma tão heróica. E depois, num terceiro vídeo, se Deus quiser, a gente fala um pouquinho sobre sua doença, sua morte, né? E vai valer a pena, né? Convido vocês a continuarem assistindo essa série e aprenderem mais um pouquinho sobre esse santo, né? Esse jovem santo, Pier Giorgio Frassati. Deus abençoe.